dia, estimados irmãos, estimadas irmãs. Como é bom que nós podemos estar aqui na manhã deste domingo, um domingo tão bonito que Deus nos deu de presente. Podemos acordar novamente, podemos viver esse novo dia e podemos estar aqui na casa de Deus, esse presente que é a comunidade que Deus nos dá para podermos celebrar juntos. Eu quero e acolho assim com todo carinho. Acho que quase consegui cumprimentar todos aí antes já, né, pessoalmente. Quero cumprimentar cada um de vocês, saudar cada um de vocês, acolher-nos aqui. Também quem está aqui a primeira vez, nos alegra, né? Que bom que vocês também estão aqui. Sintam-se em casa. Como eu digo, é uma casa nossa, simples, mas é a casa de Deus dada para todos nós. E assim também eu saúdo e acolho você que está em casa, você, sua família, pessoas da nossa comunidade, pessoas aqui de Blumenau, do nosso estado ou até fora do estado ou até do país. Como é bom nós podermos celebrar juntos. Eu vejo daqui que já temos vários bom dia, vários comentários aí. Como é bom, nós podemos ainda também ter essa ferramenta de podermos celebrar juntos. E hoje nós chegamos ao chamado, liturgicamente chamado, primeiro domingo da Quaresma. Um tempo todo especial que nós temos de celebrar, de lembrar tudo que Deus fez por nós, a sua aliança conosco, que Ele manteve ao longo da caminhada do seu povo, renovou em Cristo Jesus, e essa aliança alcançou você, alcançou a mim. Como é bom nós podemos estar aqui celebrando esse amor de Deus por todos nós. E assim eu saúdo-os biblicamente com a palavra lema dessa semana que se inicia, também nesse tempo então da Quaresma, que começa a palavra do Evangelho de Mateus, o capítulo 4, verso 4, onde Jesus responde ao tentador, dizendo assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus então responde, na sua tentação, quando ele está lá no deserto, sendo tentado, ele responde: olha, não é só de pão que vive a pessoa, o ser humano, mas especialmente da palavra que procede da boca de Deus. E se nós viemos aqui nessa manhã, se vocês nos acompanham em casa, é porque nós cremos nisso, porque nós sabemos que nós precisamos dessa palavra de Deus, como cantamos muitas vezes, como uma lâmpada que nos orienta, às vezes na escuridão, que é a nossa vida, que é esse mundo no qual nós vivemos. Que também tem muita coisa, porque esse mundo ainda é de Deus. Queremos assim celebrar na absoluta certeza de que Deus está aqui conosco. Celebramos em nome deste Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos assentar. E eu convido para podermos cantar o hino que vai ser projetado aqui. Você em casa, se por acaso tiver algum hinário, pode também então cantar junto ou de cor. O hino Aqui Você Tem Lugar. Lembrando que todos nós temos lugar sempre com Deus. Hino número 6, Aqui Você Tem Lugar. Também vai mover
quem está presente, tentando resolver uma questão técnica. Eu vou pedir que a Dani, talvez eu tenha que fazer manualmente, vai ter que ver lá por proximidade, já tentar encontrar o próximo. O próximo hino. Diz que as coisas tecnológicas só não funcionam quando a gente precisa, né? Aqui você tem lugar, significa que nos braços de Deus, na presença de Deus, nós temos sim lugar. A grande pergunta é: será que nós aceitamos esse lugar? Será que sempre entendemos que nós temos esse lugar e vivemos nesse sentido? Será que lembramos que nós temos lugar na aliança de Deus e vivemos como tal? Eu digo que não. Muitas vezes nós negamos ou muitas vezes simplesmente esquecemos. E assim cometemos nossos erros, cometemos nossos pecados. Eu quero convidar então que nós possamos nos colocar de pé, vocês que aqui estão, quem está em casa, e nós queremos nos colocar na presença do nosso Deus. Nós queremos fazer um momento de silêncio, onde nós iremos pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pelos nossos pecados, especialmente por muitas vezes não lembrarmos que na presença de Deus nós temos lugar. No plano de salvação de Deus, você e eu temos lugar. Fechemos nossos olhos e silenciosamente pedimos para Deus perdão pelos nossos pecados. Amado e bondoso Deus, escuta o nosso clamor, nosso pedido de perdão, mesmo que nós não mereçamos, mesmo que nós sejamos falhos e pecadores. Perdoa os nossos erros. Nós, ó Deus, clamamos na absoluta certeza de que Tu és o nosso bom pastor, que também ouve os gemidos, os clamores das Suas ovelhas. Também reconheces que nós, como ovelhas, nem sempre reconhecemos o lugar que temos em Teu aprisco. Perdoa-nos, ó Deus, nossas falhas, perdoa o nosso egoísmo, perdoa quando nós não vivemos como pessoas batizadas que somos, perdoa quando nós não vivemos a partir dos Teus ensinamentos, à luz da Tua palavra. E assim, ó Deus, dê-nos uma nova oportunidade para podermos experimentar todo o Teu amor, podemos experimentar que vivemos na Tua presença e na Tua aliança. E nós clamamos, ó Deus, com fé, com esperança, porque sabemos que Tu és um Deus bondoso e misericordioso. Clamamos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. E na certeza de que Deus nos ouve, que é motivo de alegria para nós, porque nós muitas vezes fechamos nossos ouvidos para Deus, mas Deus nos escuta. Na certeza de que Deus escuta a todos nós, eu convido para podermos cantar Cristo acolhe o pecador. Eis aqui o
Eu escolhi esse hino, além da sua teologia, é um hino bem tradicional da nossa igreja, mas para a gente poder quase que nos sentir realmente, né, do Cristo, do Deus que nos acolhe nos seus braços, né? Se a gente lembra da ovelha perdida, daquela parábola do Deus do pastor que vai atrás e traz a sua ovelha nos seus ombros, né? E se alegra quando ele encontra essa ovelha. E também como um anúncio bíblico, além do hino que nós cantamos, tem a palavra do Salmo 25:12, que diz assim: aqueles que temem a Deus aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Então, como um pai, como uma mãe se compadecem dos seus filhos, das suas filhas, também quando esses fazem as coisas erradas, assim também o Senhor Deus se compadece de todos nós. Eu anuncio o perdão, irmãos e irmãs, o perdão em nome do nosso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos render graças a esse nosso Deus, por Ele ser bondoso conosco, por Ele, de fato, né, ter feito aliança para nós, para poder nos alcançar com todo o seu amor. Rendemos graças cantando, damos graças ao Senhor. E assim nós nos colocamos mais uma vez na presença de Deus, no momento de oração, onde nós podemos falar com Deus, e esse momento queremos ser extremamente gratos. Fechemos nossos olhos, juntamos nossas mãos. Querido e amado Deus, como é bom, ó Deus, nós podemos levantar nessa manhã com a vida que Tu nos dás, a vida que Tu nos deste, e sabendo que Tu cuidas de nós, que a Tua presença é constante no nosso viver. E como é bom por podermos também estar aqui na Tua casa, celebrando de forma presencial e também de forma virtual com nossos irmãos, nossas irmãs que estão em casa. E aqui, ó Deus, viemos para buscar a Tua palavra, que sempre é aquela que nos orienta, o caminho a ser seguido, é aquela palavra que também nos lembra da aliança, do pacto que fazes conosco, a aliança do Seu amor em Cristo Jesus. Pedimos, ó Deus, que Tu possas então, sim, derramar o Teu Espírito Santo, que é aquele que nos conduz, é aquele que nos santifica e é aquele que nos ilumina. Então, que esse Espírito Santo também possa nos conduzir no momento onde nós queremos ouvir a Tua palavra, e que essa palavra então encontre em nós uma terra fértil e possa sim produzir muitos e bons frutos. Gratos Te somos, em nome de Jesus Cristo, Ele que é o nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Podemos nos assentar? Hoje eu irei conduzir com vocês, também a Dani depois junto comigo aí, nós iremos então conduzir as 3 leituras bíblicas deste domingo. E a primeira leitura que nós vamos então ouvir é uma leitura do Antigo Testamento, leitura de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o capítulo 9, versos 8 a 17. Palavra que diz assim, ó: Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens. Sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio.
e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, eu vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Guardem essa palavra nesse momento, depois nós vamos retornar a ela. Palavra então de Gênesis, que conta um pouquinho da história da aliança lá com Noé e os seus filhos e os seres vivos que ali estão. E nós queremos então nos preparar para a leitura do Evangelho deste primeiro domingo da Quaresma, cantando o hino É Como a Chuva que Lava. Eu peço que vocês possam colocar-se de pé. A gente não pode, claro, só quem é da família a gente pode se tocar, mas a gente faz então com os gestos. Nós queremos então ouvir a leitura do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versos então 9 a 15, leitura então que a Dani, estudando teologia, se preparando para o estágio, eu já brinquei com ela, ela já está começando o estágio aqui. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade da região da Galileia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido, e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens, e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia, e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia: Chegou a hora, e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Obrigado, Dani. Então, essa é a nossa leitura do Evangelho deste domingo, palavra do nosso Senhor. Amém. Podemos assentar. Estimados irmãos, estimadas irmãs, que a graça do nosso Deus, que todo o seu amor e a luz do Espírito Santo possam nos tocar e possam estar conosco neste momento. Amém. Estamos neste primeiro domingo e eu falei que nós iríamos ler a série de textos indicados para esse domingo. São 3 textos e o texto principal indicado como pregação não era o texto de Gênesis nem o Evangelho, mas é a palavra da primeira carta de Pedro, o capítulo 3, os versos 18 a 22, um texto bem curto. Eu quero compartilhar esse texto com vocês e peço que vocês possam então escutar, também vocês que estão em casa, com bastante atenção. O texto diz assim: Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom, em favor dos maus,
para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no Espírito. E no Espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Essa então é a palavra bíblica principal deste nosso primeiro domingo então da Quaresma. Estimados e estimadas, o que eu tenho aqui? Uma aliança. Talvez quem está em casa não vê tão bem, né? Agora acho que conseguem ver. Isso aqui é uma aliança de casamento. Isso, uma aliança de casamento, né? Que eu tenho aqui. O que lembra uma aliança num contexto então do casamento família? Para que nós usamos, ou para que nos é dada uma aliança, ou por que usamos uma aliança? Me ajuda. Demonstrar um compromisso. Para demonstrar um compromisso. Confere? Ok. E esse compromisso é o quê? O que requer nesse compromisso? Muito fidelidade. Olha, essa palavra é forte, viu? Fidelidade. É que eu já estou pensando além também só do casamento, mas no casamento é extremamente necessário. Fidelidade. Cuidado. Vamos, para a gente ser mais rápido um pouco, é justamente a questão da parceria, da aliança, do compromisso mútuo assumido com aquela pessoa que você está se casando. Ou para quem é noivo, também já coloca a aliança nesse sentido, só coloca no outro dedo, né? Certo? Pode ser assim? Tá entendido? A questão da nossa aliança, né? Vou colocar de volta aqui. A questão da aliança no sentido do compromisso que a gente tem no nosso casamento. Bom, mais uma vez nós chegamos a esse tempo que eu digo sempre que é precioso. A gente não tem que jogar os tempos litúrgicos fora. Não significa que tem que ser vivido aquilo que nós falamos, por exemplo, no Natal, na Quaresma e assim, apenas naqueles domingos ou naquelas semanas. Tem que ser vivido na nossa vida. Mas liturgicamente nós temos épocas que nos ajudam a melhorar ou a ampliar determinada reflexão. Então nós chegamos mais uma vez a esse período da Quaresma, e Quaresma nos lembra quarentena. Sim, eu sei que a gente nem gosta mais dessa palavra de quarentena, por causa dessa situação que nós estamos vivendo há um ano, a situação da pandemia, né? Não gostamos dessa palavra mais. Mas no caso específico da Quaresma litúrgica, do calendário litúrgico, na verdade essa nos lembra uma outra quarentena. Por exemplo, nos lembra aquela que nós ouvimos na leitura do Evangelho, que a Dani nos conduziu a leitura agora há pouco, o texto de Marcos, lembrando ali os 40 dias que Jesus ficou no deserto, sendo tentado, sofrendo tentações e resistindo a essas tentações. Então nos remete a esse período duro na vida de Jesus, os 40 dias lá. Ou ainda, nós podemos lembrar, já que falamos em quarentena, né, nesse sentido, podemos lembrar das 40 noites do dilúvio e da Arca de Noé, que um pouco nos foi falado ali, quase que o fechamento já desse contexto, né, foi falado então a partir do texto de Gênesis, que nós também escutamos na nossa primeira leitura deste domingo. Também, bom, isso nós não lemos hoje, mas nós podemos lembrar dos 40 anos de peregrinação pelo deserto, do povo que foi libertado, o povo de Deus, que foi libertado ali do Egito, certo? Que eles estavam caminhando rumo à terra
prometida, a liberdade. E para nós, na nossa quaresma cristã, atualmente, claro que para nós, então essa quaresma significa os 40 dias, descontando lá os domingos, que já são os dias do Senhor, os 40 dias então antes de nós celebrarmos a ressurreição, no qual nós celebramos a vitória de Cristo crucificado, que Ele venceu a morte, certo? E que então é nos testemunhado no último texto, ou o texto que eu falei que é o texto principal, o texto da primeira carta de Pedro. Lá nos é falado desse Cristo que ressuscitou, que morreu, sofreu e morreu, mas venceu de uma vez por todas em nosso lugar. Então essa é a nossa quaresma. E por isso, eu mostrei antes a nossa aliança. Não vou tirar do dedo aqui de novo. Por isso eu falei da aliança, para a gente tentar entender e para nos introduzir justamente nessa reflexão que, a meu modo de ver e ler e estudar, é uma reflexão trazida, motivada pelos nossos 3 textos bíblicos dessa manhã. Ou seja, os textos nos lembram da aliança que Deus fez com o seu povo. E não só Ele fez uma aliança, como cá entre nós, muitas vezes as pessoas só colocam uma aliança e depois aquilo não significa muita coisa. Mas aqui não. Nos nossos textos nós lembramos que Deus fez uma aliança e Ele cumpriu essa aliança. E além disso, vocês falaram que tinha a questão do comprometimento, não, que é da fidelidade, de que tem um compromisso fiel com Deus, de Deus conosco, que é cumprido por Deus, mas também o chamado de nós vivermos a partir então desta aliança, viver esse chamado então com Deus. Em Gênesis, lembra do texto que eu falei para vocês guardar bem? Nós íamos voltar a ele. Em Gênesis, lá nós somos lembrados que Deus fez uma aliança com Noé e os filhos, Noé e sua família, e também com todos os seres vivos que ali estavam. E, resumidamente, a aliança o pacto era de que nunca mais iria ter um dilúvio que ia destruir a vida dos seres vivos. Não ia ter mais a destruição. O dilúvio, gente, ele é tido no Antigo Testamento como aquele que é o ato purificador que lavou o mundo naquela época. Mas que nunca mais ia ter isso. E se a gente lembra da consequência, então, a partir dessa aliança é de que vocês não vão ter mais essa destruição e vocês são chamados a viver sob o cuidado de Deus na terra. Essa é aquela aliança que Deus fez com o povo lá no Antigo Testamento, quer dizer, lá com Noé, a sua família e os animais que ali estavam. Assim, amado irmão, amada irmã, assim também creio. Você e eu, nós também somos alcançados, tocados. Acho que alcançados é melhor, alcançados no sentido de que alguém nos pega, né? Nós somos então alcançados também por essa aliança, creio nisso. Também essa aliança nos alcança. No entanto, olha só, nós precisamos lembrar que teve uma renovação no meio do percurso, na vida do povo de Deus, a partir daquele momento, teve uma renovação dessa aliança, e essa nos é relatada no nosso texto então principal, em 1 Pedro 3. Se lá em Gênesis, para a gente não se perder na reflexão, se lá em Gênesis o dilúvio foi então aquele ato de purificar o mundo, agora Pedro, na sua carta, ele lembra que Cristo sofreu e morreu pelos nossos pecados. Lá o dilúvio lavou. Aqui, para nós, na renovação da aliança, Cristo morreu para nos lavar dos nossos pecados. Ele morreu e foi ressuscitado para lavar os nossos pecados, o mundo dos seus pecados. Nesse sentido, então, tem uma renovação da aliança. Aquele dilúvio, até o próprio Pedro diz que aquela água do dilúvio representava o batismo que agora nós recebemos. A renovação, a aliança que nos toca então agora é o batismo, e lembramos então que esse batismo, então, é o que Pedro nos traz nessa carta. Então esse batismo é justamente a marca. Podemos dizer a marca? É a marca dessa nova aliança. E assim, eu lembro, não dá para estudar todos os textos, eu sei que é bastante. Assim, eu só quero lembrar do texto então, que a Dani leu, o texto de Marcos, do Evangelho. Lá acontece o batismo de Jesus,
E aí nesse texto é dito que quando Jesus ele foi batizado, ele saindo da água, vem uma voz que diz o quê? Quem lembra? Pode falar bem alto, mais que a máscara atrapalhe. Esse é meu filho amado que me dá muita alegria. Esse é meu filho amado que me dá muita alegria. Esse é o filho querido de Deus. E aí então nós lembramos que, nós somos marcados também no batismo por Deus. E também nós então nos tornamos, assim como Jesus, nós nos tornamos também filhos e filhas de Deus. Também somos queridos de Deus. E também, eu lembro isso nas liturgias de batismo, também nós somos chamados a ser motivo de alegria para Deus. Será que somos? Não somos? Isso nós precisamos pensar, se somos motivos de alegria para Deus. Tá? E Pedro ainda lembra nessa carta, agora voltando ao texto de 1 Pedro 3, 18 a 22, ali no versículo, acho que é o 21, Pedro lembra então que é esse batismo que nos salva. É esse batismo que nos salva. Não, eu vou voltar depois disso, não o ato em si, mas o que é esse batismo? É isso então que nos salva. Olha que fantástico, gente. Eu sei que os 3 textos são muito teológicos, né? Eles é mais nos fazer pensar. Eu não estou contando historinha hoje para vocês que às vezes nos divertem. Aqui não é para divertir, mas é para nos lembrar essa dádiva, essa bênção que nós temos. Olha que fantástico, Deus fez uma aliança com você, com o seu povo, comigo, com todos nós. Não que nós merecêssemos, e não que Deus tenha um ganho com isso, porque Ele já é Deus, mas porque Ele entende que você e eu, que nós precisamos disso. Então Deus fez uma aliança do qual é Ele que nos marca como seus filhos e suas filhas, né? E essa é a marca real, já que Deus é para ser o nosso rei. Nós cantamos, né, que Cristo que é o nosso rei, né? Então Ele nos marca de forma real, e aí nós pertencemos a Deus, e nós somos alcançados então pela sua aliança. Marca essas duas palavras, que nós pertencemos a Deus. E quando eu digo isso, que nós somos marcados então pela sua aliança, eu não me seguro e eu preciso perguntar: você vive como pessoa batizada que és? Não sei se todos são, mas quem já é batizado, mas todos os que também não são batizados, já lembram que são criados por Deus, são criaturas de Deus. Vamos lembrar, nós vivemos convictamente como alguém que é marcado por Deus. Quando você está lá na rua, quando você está no seu trabalho, quando você está em casa com sua família, agora que você está aqui na igreja, você que está em casa acompanhando, você lembra que você é marcado por Deus, e não só marcado, mas que você pertence a esse Deus? Será que lembramos disso? Será que vivemos isso? Será que nós sabemos que nós temos uma aliança com Deus? Assim como os casais, quando colocam a aliança, e a partir dessa aliança é para ser um sinal concreto. Quando ela vê a aliança, é para ela também lembrar, além de lembrar por consciência, lembrar que tem um compromisso com uma pessoa. Será que nós lembramos que temos então essa aliança, esse compromisso de pertença a Deus? E isso é importante nessa reflexão, lembrar então o que é o batismo para nós. Será que nós entendemos de fato o que é o nosso batismo? E faço essas perguntas, por quê? Eu não vou nem dizer que eu tenho certeza disso, porque eu tenho, mas eu vou dizer que eu tenho uma sensação apenas. A sensação que dá é que nem sempre nós temos essa convicção de que somos marcados por Deus, de que somos de Deus. Nem sempre estamos tão convictos dessa grandiosidade que nos alcança pelo batismo, ou que nos alcança por aquilo que Cristo fez ao morrer na cruz por nós, ao ser ressuscitado por nós. Nem sempre nós lembramos e vivemos com essa aliança que nos alcança por meio de Cristo. Muitas pessoas, agora falando meramente do batismo em si, muitas pessoas
fazem do batismo um mero ritual. Sim, e eu já digo isso quando vocês que vão ser batizados, ou vocês que vão deixar, sejam adultos ou crianças que são batizados, não nos procurem apenas por causa de um dia, uma hora, de um dado momento. Porque muitas vezes a gente tem aquela sensação de que é apenas aquele momento da água ali. Nós fazemos por aspersão, outros fazem por imersão, que como se aquele momento fosse um passe de mágica. Não é. Tem muitas pessoas que infelizmente acham um sacrilégio não batizar, mas viver a fé em Cristo, isso às vezes não interessa. E sabendo que o batismo precisa ser vivido, senão apenas se torna um mero sinal exterior. Assim como uma aliança não tem que ser apenas um anel no dedo, mas tem todo aquilo que vocês falaram, né? Tantas outras coisas mais, assim também deve ser o nosso batismo. E falo isso não por mim, por minhas palavras humanas, que elas são falhas, mas falo a partir da palavra bíblica que nós ouvimos de 1 Pedro hoje. Vocês lembram o que Pedro fala do batismo? O batismo não é apenas lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus. 1 Pedro 3, 21. O batismo não é para lavar a sujeira do corpo, mas é o quê? Me ajuda, fale bem alto. É o compromisso feito com Deus. E ainda diz, com uma boa consciência, uma consciência limpa. É isso que então nos chama a viver a partir do batismo. Então, gente, os nossos 3 textos de hoje, para a gente encerrar esse tema, essa reflexão. Os 3 textos de hoje, eles nos revelam, sim, você e eu, nós temos um Deus amoroso. Nós temos um Deus amoroso que cuida de forma plena do seu povo. E quando eu falo de forma plena, eu não estou dizendo pleno no sentido de coisas materiais e físicas, usando lá Mateus 4,4, né? Essas coisas também nos serão acrescentadas. Mas, quando eu falo de forma plena, eu falo que Deus cuida de nós, para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. É isso que Deus nos estende. E as demais coisas nos serão acrescentadas. E nesse sentido, em se tratando então de uma aliança que Deus fez conosco, e ouvindo então a palavra de 1 Pedro 3, o texto que antes então vimos, nosso texto principal, nós lembramos que nós somos chamadas a viver a partir desse compromisso, assumido com Deus, porque é isso, né, que nos lembra Pedro, compromisso assumido com Deus, viver isso, mas não deixar isso depois para a vida eterna, viver isso sim aqui, com o pé no chão, onde nós já estamos, onde Deus nos coloca, onde Deus nos presenteia com a vida, para a gente viver isso de forma concreta aqui e agora. E aí, gente, aí por isso que eu digo assim, vamos aproveitar esse tempo especial da quaresma. Por quê? Porque o tempo da quaresma é um tempo dado ou presenteado para nós, a gente poder pensar sobre essa aliança, porque nós vamos ser lembrados muito da aliança que Deus fez por nós e que foi renovada em Cristo Jesus, quando a quaresma, o período da quaresma, ela culmina no domingo da Páscoa. Festa da vida, festa da ressurreição, a vitória da vida, presente de Deus. Então vamos tirar tempo para refletir em casa, fazer nossos momentos de oração, nossos momentos de leitura, de meditação, para a gente poder também lembrar que a aliança de Deus é para mim, é para você, sim, e que eu vivo ou sou chamado a viver a partir dela. E façam reflexão, vocês, cada uma sua, se vivemos ou não vivemos a partir dessa aliança. Só posso pedir que o nosso Deus, mais uma vez o nosso Deus misericordioso e bondoso, que Ele nos dê sabedoria e o poder do Seu Espírito Santo nos ilumine bastante, para a gente poder chegar também a essa conclusão, a essa certeza. Nós vivemos na aliança com Deus, somos marcados por Deus, eu sou dele, você, vocês que estão em casa, vocês também são de Deus. Amém. E para reforçar e dizer para Deus o quanto Ele é precioso para nós, o que Ele é para nós, da aliança que sim nos alcança, eu quero convidar que nós possamos juntos confessar a nossa fé
com as palavras do credo apostólico. Quem aqui está, eu convido para colocar-se de pé. Se você que está em casa também quer ficar nessa posição, também é muito bom. E assim então nós confessamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos assentar? Eu trago nesse momento alguns dos nossos avisos, algumas coisas. Eu lembro de antemão que nós temos o calendário, reconheço, nosso calendário sempre ficou menorzinho, mas dá para também se organizar a partir do calendário. E também lembro que nós temos um aplicativo da União Paroquial Luterana, que nós conhecemos mais por CEB, a Comunidade Evangélica Blumenau, as 9 paróquias. Nós temos um aplicativo chamado Luteranos Blumenau. Luteranos Blumenau, isso aí. E você pode baixar esse aplicativo então no seu celular, tanto em Android quanto para os aplicativos Apple, né? Os aparelhos Apple também, certo? Vocês podem baixar e lá vocês têm a agenda da nossa paróquia, história, várias coisas, e também das outras paróquias, das outras 8 paróquias além da nossa que fazem parte dessa união paroquial. Só um convite para vocês poderem lembrar que tem isso. Inclusive eu que sou pastor que sei do culto, ele ainda me avisa sempre no sábado à tarde: olha, hoje tem culto. Eu ainda tenho a questão dos lembretes lá. E eu lembro então que o nosso próximo culto aqui na nossa comunidade, então vai ser no próximo domingo, segundo domingo da quaresma, dia 28, então às 9 horas da manhã, onde todos somos convidados a participar de forma presencial e também teremos a nossa transmissão pelas redes sociais. Eu quero aqui mais uma vez, eu faço isso para a gente criar uma boa cultura, se dá para dizer assim, a questão sempre da doação especial dos alimentos que nós trazemos, seja no culto presencial, ou durante a semana, na secretaria, ou quando a gente tem outros encontros, porque quando a gente tem a possibilidade de trazer alimentos que a comunidade então encaminha para as famílias da comunidade, famílias necessitadas, ou também outras famílias que com certeza, podem ter certeza que nos procuram sim, tá? Então fica aí o pedido, mas também a gratidão por nós podermos e por nós doarmos também alimentos. Assim como nós somos gratos, gente, as ofertas, as nossas contribuições que fazemos, que são dadas sempre de presente, de toda a gratidão do coração para o trabalho da comunidade, e a gente crê e faz assim que seja um trabalho também da vontade de Deus, certo? Nós temos na saída, nós temos os folhetos da Páscoa já na porta, temos lá para reflexão. Vocês também podem então levar já os folhetos evangelísticos, certo? Eu lembro que nós falamos um pouco hoje de batismo. Nós temos agendados 2 cultos exclusivos então de batismo. A gente fez uma programação no calendário pensando no ano normal. Como ainda é pandemia, a gente faz uns cultos especiais para o batismo. E os 2 que estão agendados são então 20 de março e 17 de abril. Correto? Os avisos que eu tenho aqui são esses. Eu acho que Dani quer fazer o aviso lá, o anúncio. Talvez venhas aqui, para o pessoal de casa também te ver, uma vez que acho que um dos teus avisos, pelo menos, é o pessoal acompanhar de casa, né? É esse? Então vamos lá. Bom dia. Nessa terça-feira nós teremos a nossa segunda live musical desse ano. Então a gente convida todos a cantarem, participar com a gente, cada um da sua casa. Ela vai ser transmitida pelo Facebook da comunidade, que é a Igreja do Caminho Velha Central, e a partir das 7h30. Então, terça-feira à noite vai ser um momento para a gente cantar junto. Já peço assim, separem o livro de canto, quem tem, quem não tem, deixa o site do Luteranos aberto, onde tem a letra das músicas, para que vocês possam realmente cantar junto com a gente. É isso, fica aí o convite. Valeu, Dani.
Nós ontem tivemos nossa reunião com os confirmandos, já os pais, só para lembrar que nossos encontros ficaram marcados. O primeiro ano, então, nós temos duas turmas, uma turma de quinta e uma de sábado, vai ser no dia 4 e 6 de março, 4 às 3 da tarde, 6 então às 8 da manhã, e o segundo ano começa então dia 6 às 8 da manhã também, tá? Então, primeiro ano a gente tem uma turma já na quinta-feira, dia 4. Hoje nós vamos fazer nosso momento então da oferta. Essa oferta nós vamos então ter os gasofiláceos, cada um, assim como é tocado, na sua liberdade, na sua gratidão. Nós vamos ter um hino que nós vamos cantar, o hino Graças Dou. Vocês que estão em casa também podem então cantar, e também se ainda quiserem enviar sua doação e sua oferta também podem. E a nossa oferta de hoje, ela é uma oferta destinada para os trabalhos que nós temos no nosso sínodo, os trabalhos que é chamado como pastorais, atividades sinodais. São muitos trabalhos. Alguns até nós sentimos muita falta, né? Claro, nesse tempo da pandemia. Mas a gente continua, planejamentos, preparações, isso continua acontecendo. Então nós ofertamos para os trabalhos, então a nível do nosso sínodo aqui do Vale do Itajaí, e nós queremos ofertar então com grande alegria, enquanto cantamos o hino Graças Dou por essa vida. Quando vocês vierem aqui para saírem dos bancos, venham com bastante cuidado para não dar tumulto ali. Somos gratos pelas ofertas, vocês também que são os doadores, e que possam ser bem usados para os trabalhos da igreja, mas sempre servindo a Deus e a sua missão. Eu convido assim que nós possamos então nos colocar na presença de Deus para a nossa oração de intercessão. Amado e bondoso Deus, nós, ó Deus, te rendemos graças e louvor por podermos estar aqui na igreja, por podermos ouvir a Tua palavra essa que nos lembra que o Teu amor nos alcança sempre, em todos os lugares, também aqui onde nós estamos morando, também na casa, na vida das pessoas também que nos acompanham pela rede social. Somos-te gratos pela aliança então que fizeste conosco, e essa renovação da aliança que também então nos alcança por meio do batismo. E queremos sim, ó Deus, viver sempre lembrando que essa aliança nos toca e que nós somos marcados por Ti, que nós pertencemos a Ti. Nós sim, de fato, muitas vezes esquecemos, mas queremos que o Teu Espírito Santo, assim pedimos, que possa nos iluminar
e que possa nos fazer viver a partir desse teu grande amor. Dê-nos, ó Deus, um tempo abençoado, então, de quaresma, de muita e profunda reflexão. Gratos somos porque temos uma comunidade na qual podemos nos encontrar, também de forma presencial, mesmo na pandemia, onde não podemos nos tocar, abraçar como gostamos, mas nos sentimos abraçados, uns pelos outros, e abraçados sobretudo por Ti, ó Deus. Somos-te gratos, ó Deus, por cada pessoa que está então presencialmente, mas de forma especial pelas pessoas que aqui hoje estão pela primeira vez. Nos alegra muito a presença, é um presente também para nós como comunidade. Nos alegramos então também por aqueles e aquelas que celebram conosco a partir da sua casa. Nós, ó Deus, sabemos que esse teu amor nos alcança, essa tua aliança nos alcança, e nessa convicção nós também queremos trazer diante de Ti, colocar nas Tuas mãos as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão nos seus tratamentos, pessoas que estão passando por dificuldades, e também as pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão com as suas dificuldades, os seus medos e as suas angústias e aflições. Então, ó Deus, neste momento nós oramos pelo Vilmar, que irá fazer cirurgia essa semana. Oramos que Tu possas então cuidar dele. Possas também olhar pelos pastores Rony, pastor Euler, Milton, pastor Osmar e demais pastores que estão hospitalizados, estão acometidos pela Covid. E a partir deles lembramos também de tantas outras pessoas que estão nessa situação tão difícil, que estão nos seus tratamentos também por causa da Covid. Oramos pelas equipes médicas que estão nos hospitais cuidando. Dê forças, dê luz e, sobretudo, ajude nesse cuidado. Ajude na restauração plena da saúde dessas pessoas. Também oramos pelo Senhor Perão Cristo. Oramos também pelo Ricardo, para que também possas então cuidar deles. Oramos também pela Traude Hux, que fez cirurgia essa semana, está na sua recuperação. Cuide dela em todo o seu tratamento. Também oramos pelo Cássio, para que possas também tê-lo em tuas mãos e com todo cuidado. Oramos também assim pelo Dirceu e a Márcia, lá do Espírito Santo, para que também possas cuidar deles. O Dirceu também passou por cirurgia. E assim, ó amado Deus, pedimos também por aqueles e aquelas que nós agora lembramos de forma aqui na nossa memória, pessoas que estão com seus sofrimentos. Sê Tu a esperança, Tu és o médico dos médicos, e traga muito cuidado, traga muita esperança e muita fé para todas as pessoas. Nós, ó Deus, Te agradecemos por ser o nosso Deus, por saber como nós somos, o que nós precisamos, por saber e estar sempre ao nosso lado. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos plenamente em Tuas mãos, colocamos a vida de todas as famílias em Teus cuidados, e queremos fazer isso quando também juntos oramos a oração que o Teu Filho amado nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vocês também que estão em casa, nós chegamos ao final deste culto, deste domingo, mas somos gratos a Deus. Podemos dizer obrigado, Deus, por essa celebração. E assim como eu falei que a aliança de Deus nos marca, nos alcança, nos toca, somos de Deus, nós queremos sair daqui com a absoluta certeza de que nós não vamos sozinhos. Deus vai conosco, também colocando a sua mão sobre nós. E isso nós queremos ter a certeza quando recebemos a sua bênção. Estimados irmãos, estimadas irmãs, que a bênção do nosso Deus, esse Deus da aliança, nosso Deus que nos toca, nos marca, o Deus de todo cuidado e todo amor, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que a bênção deste Deus venha sobre nós e permaneça conosco, agora e para todo sempre.
Que a paz de Deus nos acompanhe. Amém. E nós queremos continuar a vida que Deus nos deu, mas sempre na presença de Deus, e servir a Ele sempre com grande alegria. E ainda na certeza do Deus que nos cuida, nós queremos cantar o hino Cuida Bem, Senhor. Quem está aqui pode acompanhar comigo os gestos, viu? Se eu lembrar. Aqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Eu agradeço mais uma vez, já fizemos na oração, mas obrigado, gente, por vocês estarem aqui, por podermos celebrar juntos, mesmo nesse distanciamento social e que a nossa comunidade não tem como vir em peso, como nós há um ano fazíamos, né? Quando quase não tínhamos lugar aqui, né? Mas a gente sabe que não dá. Mas que bom que nós podemos estar aqui. E que bom que você que está em casa também tem essa oportunidade, assim como nós podemos celebrar juntos esse amor de Deus. Eu sou grato a sempre quem também nos ajuda aqui, nas leituras, na câmera, no som, enfim, todos, na música. Obrigado, gente. E que Deus conserve e cuide de todos nós. Desejo de todo o coração um abençoado domingo a todos nós. Amém. Obrigado, gente, vocês que estão em casa.